Parabéns! Hoje você está acompanhando comigo a sexta parte da nossa série de estudos do Espírito Santo, Dons do Espírito Santo, na série que estudamos estudos de verão. Todo ano eu tenho esse hábito de, ao longo do verão, estudar presencialmente no templo. E esses cultos foram gravados. Não sei, quem sabe você já esteja acompanhando essas lições e o verão já tenha passado. A gente até imagina que isso é possível acontecer, né? Mas saiba que foi presencial no templo e a gente estudou a cada tempo essas preciosas lições, tá bom? Hoje é a parte número 6, que é dom de maravilhas ou dom de milagres. É semelhante uma expressão com a outra. Acredito que o Senhor vai falar ao seu coração e acredito que você entenderá que você também vive grandes milagres dia após dia. Ao longo da mensagem você entenderá. Caneta e papel na mão, pegue nota de tudo que será tratado, tá bom? E se é a sua vontade receber a lição, participe do nosso Instagram ou participe também do nosso grupo de amigos no WhatsApp para que você receba esse material impresso que eu venho citando e lendo nas nossas leituras ou nos nossos estudos, tá bom? Acompanhe, eu já volto. Sente-se, depois louvamos mais. Bem-vindo todos à casa de Deus. Com a graça dele teremos um bom dia, teremos uma boa reunião em nome de Jesus. Amém, gente? Nós estamos em uma série de estudos que chamamos estudos de verão, não é? A cada domingo vamos estudando uma lição e outra, e hoje nós já vamos então para a lição de número 6. Eu não sei se você conseguiu, mesmo com esse feriado prolongado, pegar todas as lições. Alguém já pegou todas as lições? Está indo bem? Oh, glória a Deus, que bonito, hein? Se porventura você perdeu alguma lição, estou dando uma colher, não é nem de chá, é de sopa. Procure depois lá na recepção que tem as lições passadas. É óbvio que quero que você se organize a não perder nenhuma. Temos ainda planejado mais 3 domingos tratando desse assunto. Qual? Dons do Espírito Santo. O versículo central de toda a lição é lá da carta aos Coríntios, capítulo 12. É lá que a Bíblia vem contando quais são os 9 dons do Espírito. Vamos passar lá de novo, para não fugir da nossa cabeça quais são. Se preferir, você pode observar pela tela. Coríntios 12, verso 8 em diante. Diz bem assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Foi o assunto do domingo passado. A outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Eis aí então os 9 dons do Espírito Santo. E a cada domingo, já é um combinado nosso, nós vamos estudando 1 ou 2 dons do Espírito Santo. O dom da semana passada foi o dom de curar. Falamos que está no plural porque o Senhor pode curar não apenas corpo, mas alma e espírito, e Ele pode, dentro desse dom, agir de diversas formas. Falamos já sobre isso domingo passado. O dom de hoje, ele é muito semelhante ao dom da semana passada, porém, não envolve a questão da enfermidade. Entende isso? Então, enquanto o dom de curar é específico para operação e graça de Deus em alguém enfermo, o dom de hoje, a única diferença é que não envolve enfermidade, mas é também uma graça que Deus manifesta em outra parte, em outra área, operando maravilhas. Amém, gente? Vamos para a lição? Vamos lá. Operação de maravilhas é uma intervenção sobrenatural, inexplicável de Deus. Algo que seria impossível de acontecer, torna-se realidade
pela atuação do poder divino. Esse dom também é chamado de dom de milagres. Então pode ser que em alguns dos livros você encontre essa outra expressão. Sinônimos, né? Qual é o certo? Não tem certo e errado. Sinônimos. Os milagres são intervenções diretas de Deus no homem ou na criação. É a ordem natural. Você tem hábito de grifar? Grife isso aqui, porque é a chave da lição. É a ordem natural sendo mudada a partir da oração confiante de um ou mais dos seus servos. Então, essa eu considero a chave da nossa lição de hoje. Então, operação de maravilhas ou dom de milagres é Deus intervindo e mudando o curso, a ordem natural das coisas. A ordem natural seria fazer assim, pois é, Deus entra em cena e acontece diferente, contrariando a ordem natural das coisas. Entende isso? Talvez o doutor já falou, olha rapaz, dessa você não passa. Aí o Senhor opera, sua graça, e a coisa acontece diferente, então mudou a ordem natural, aí seriam os dons de curar, né? E para outros assuntos, é o dom que estamos falando de maravilhas. Amém, gente? Isso é bonito, é profundo. Veja bem, ainda antes de ler os versículos da lição, o que está lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Pegue nota, abra a Bíblia ou observe pela tela, não há problema. O verso 14 diz: é essa a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que diz o texto, gente? Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então esse texto está falando a respeito do poder da oração, de que nós temos a graça de orar, e ele então ouvir e responder. Mas aqui tem um detalhe, eu não posso ser leviano de saltar isso. Lá está escrito, segundo a sua vontade. Então tem orações, irmãos, que passa longe da vontade de Deus. Tem oração que não bate nem na trave, a bola vai lá para escanteio, ou para lateral. Vai longe do que é vontade de Deus. Entenda de forma bem clara. Digamos que a pessoa está querendo se estabelecer, a pessoa está querendo o seu espaço no mercado de trabalho, não é pecado querer ter o seu próprio ganha-pão, faz parte. Só que aí a pessoa procura a empresa que ela está buscando entrar, e ela ouve, ela escuta, não há vagas. E então esse dito cujo, crente meia tigela, começa então a orar, Senhor, não tem vaga, né? Bem que podia alguém ser demitido, né? Ou talvez morrer, talvez dormindo assim, sem nenhum sofrimento. Misericórdia. É vontade de Deus que seja assim? É necessário Deus... Meu Deus, dá vergonha até de repetir o que eu falei. Está errado. Então a oração, diz a Bíblia, segundo a sua vontade. Ou talvez, vamos colocar mais pimenta na coisa. A pessoa começa a se engraçar com a moça, e a moça é casada. Aí ele lembra, até que a morte vos separe, né? Você entendeu o resto? Desejando a morte de alguém. Senhor, se ela um dia ficar viúva, quem sabe? Você entende o que eu estou falando? Que oração mais louca é essa? Segundo a sua vontade, está dizendo o texto. Então, infelizmente, tem pessoas que vão longe, irmão, da vontade de Deus. Vontade de Deus não precisa matar ninguém para você ser feliz. Amém, gente? Não precisa arrastar o tapete de ninguém para você ter o seu espaço. Eu não consigo acreditar no evangelho desse jeito.
de alguém que precisa sabotar, prejudicar, para dizer, agora é a minha oportunidade. Caramba, tu é muito ruim para depender do insucesso de alguém para chegar a tua vez. Entende o que eu estou dizendo? Tu é muito ruim, tem que nascer de novo, igual Jesus falou para Nicodemos. Não precisa você desejar o insucesso de alguém para você ter sucesso. Isso é inveja. Diga, está amarrada em nome de Jesus. Isso é inveja. Todos têm o seu lugar ao sol, irmão. Todos têm o seu lugar ao sol. Não precisa cambalacho nenhum. E se porventura você ainda não conseguiu o seu lugar ao sol, ore a Deus. É o que o texto está falando. Que Ele ouve em tudo o que pedimos. Ele ouve em tudo. Diga amém, gente? Então, sobre isso vamos falar um tanto a respeito ao longo da nossa lição de hoje. Lá em Tiago 5, fala também sobre a oração. Fala sobre o resultado da oração. Tiago 5, verso 17, é uma declaração bonita. Lá diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez, e o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Que coisa linda! Então a oração de um homem mudou o curso normal da natureza. Ele orou a Deus, irmão, e por 3 anos e meio não choveu. Daqui a pouco ele ora de novo. É coincidência? Não, é oração. Daqui a pouco ele ora de novo e o céu abre a torneira e volta a chover. Que coisa incrível! É o único texto? Não, eu vou te mostrar ao longo da lição vários textos, por isso que eu te falo que esse é o tema nosso de hoje, de que o dom de maravilhas ou de milagres é mudar o curso normal, natural. Amém, gente? É isso, a lição é essa. Avante. O dom de milagre provoca o desprendimento da energia divina em uma manifestação de poder sobrenatural no reino natural. Está diretamente ligada aos dons da fé e de cura, sendo que a cura está associada ao ser humano, como já falamos, enquanto o dom de milagres abrange eventos fora do homem, ou seja, não necessariamente cura e não necessariamente relacionado ao próprio homem. Coluna da direita. As leis da natureza são alteradas pela operação de maravilhas. A lei natural, por exemplo, a qual fez o ferro afundar, foi invertida no caso da viga que Eliseu fez nadar. Você lembra desse texto? Não precisa abrir, mas esse texto fala sobre um trabalho que estava sendo feito com um machado emprestado. Lembra dessa história? E diz a Bíblia que lá vai o machado e vai trabalhando e vai trabalhando. Quem já trabalhou com instrumento assim, machado, enxada, coisa parecida, você sabe que conforme o atrito, ele vai então laceando, vai abrindo, não é bem assim? E numa batida dessa pode ser que solte. Já te aconteceu de soltar uma enxada na sua mão? Já? Isso acontece, não é verdade? E então no atrito, ele foi então trabalhando e soltou o cabo do ferro, do machado. E a Bíblia diz que o machado, o ferro, caiu dentro do rio. E o moço, aquele tempo, irmão, imagine quanto não era um machado. Porque nem todo mundo tinha habilidade com ferro, com fundição, com essas coisas. Era um equipamento assim, difícil de todos terem. E então o moço preocupado, ai meu senhor, e agora? O machado era emprestado, o que eu vou fazer? E o profeta, através da fé, fez o ferro flutuar. Diga amém, velho. Então sobre o que estamos falando, para você não perder isso da mente, ou da cabeça, de que o Senhor é poderoso para mudar a ordem natural das coisas. Vai ver a ordem natural, já me falaram da crise dos 7 anos, você já viu essa? Tem gente que fala que com 7 anos o casal passa por crise.
Aí alguém fala, não deu no 7, então deve ser no 14. Aí começa a ficar múltiplo de 7, misericórdia. Vai ver a ordem natural. Vai ver alguém dizer, vovô separou, papai separou. Ai, quando vai chegar a minha vez? Misericórdia, que o Senhor mude essa ordem natural, ou essa maldição hereditária. Amém, gente? Que Ele mude, Ele é poderoso para mudar. Amém, gente? Então, sobre o que estamos falando, é que às vezes você pode ter tudo anotado e planejado, mas já lhe ocorreu que o Senhor pode trabalhar numa ordem contrária? Já lhe ocorreu que Deus pode ir contra o normal? É só você pensar, irmão, por que sugerir para uma mulher estéril de que ela será grávida ou ficará grávida? É o caso da Sara. A ordem natural era escolher uma irmã fértil. Sim ou não? Não era mais fácil? Por que sugerir para Maria de que ela engravidaria sem a participação de José? Você percebe que a Bíblia é cheia de textos que vai contra a ordem natural das coisas. Por quê? Porque chamamos de milagre. Amém, gente? Quando vai na contramão, chamamos de milagre. Eu já vi casos, irmãos, de pessoa que se acidenta. Aqui nessa igreja mesmo eu já ouvi. Caso de irmã, não sei se ela está nesse culto, que por 2 vezes o carro deu PT, perda total. Não sei se ela está nessa reunião. Ah lá, a irmã está ali. Por 2 vezes o carro deu perda total. E está ali, irmão, sem um arranhão. Deus seja louvado, né, irmã? A seguradora ainda te aceita? Acha que sim? Deus seja louvado e te proteja, viu? Brincadeira à parte. Entende sim ou não? Então é indo contra a ordem natural das coisas. Diga amém, gente? Não é tremendo isso? Pastor, e tem mais textos? Oxe, tem vários. A lição de hoje é isso. Lembremos ainda do seu antecessor, o Elias, que pela fé suspendeu as leis da natureza por um tempo, e o fluir do Jordão cessou, até que ele e o seu servo tivessem passado. Semelhante ao Mar Vermelho, o rio Jordão também ficou seco por um instante, abriu-se um corredor, e os dois passaram pelo meio do rio, sem se molhar, sem precisar nadar. E olha que eu nem falei do próprio Mar Vermelho. Imagina isso, irmão, separou-se de um lado do outro, para o povo passar. Amém, gente? É tremendo ou não é? À medida que você ouve a lição, que Deus opere em sua vida o dom de milagres, aquilo para contrariar o natural. Vai ver o natural, irmão, sejamos francos, não quero ser partidário, não é essa a mensagem ou lição, mas há muitas empresas grandes, irmãos, arriando as pernas. Há muitas empresas grandes que estão mal das pernas. Aí talvez você olha para isso e fale, e eu que sou pequeno, a ordem natural qual seria? Hein? Se o grande está arriando as pernas e eu que sou pequeno, a ordem natural seria, eu que sou pequeno quebro o primeiro. É ou não é? Você recebe a bênção uma hora dessa? Ou você ainda está em ritmo de feriado? Irmão, que o Senhor opere o dom de maravilhas. Aquilo assim de alguém olhar e falar, isso aí só pode ser Deus, porque o negócio não está bom. Entende ou não? Só pode ser Deus. E Ele opera ainda nos dias de hoje. Ele opera, o Espírito Santo dele, há uma promessa, estaria conosco até a consumação dos séculos, até o fim. Então, à medida que você ouve, vai abastecendo ou reanimando o seu coração, porque ele ainda opera nos dias de hoje. Moisés também controlou as leis da natureza quando o Egito foi infestado pelas pragas. Você lembra dessa história, irmão? Que coisa forte foi isso? A Bíblia diz que foram quantas pragas? 10 pragas. E eu te faço lembrar, foi a praga, as águas se tornaram em sangue, das rãs, dos piolhos,
das moscas, morte dos animais, sarnas, granizo, nuvem de gafanhoto, escuridão e os primogênitos, a morte deles. Portanto, 10 pragas sobre o Egito. A ordem natural seria: a praga foi solta, chegar na vida de todos, na casa de todos. Mas olha, mudando de novo a ordem natural das coisas. Não sei se você lembra, mas o povo de Israel estava cativo no Egito. Eles estavam escravizados no Egito, eles não moravam em outro lugar. E eles, mesmo morando no Egito, as pragas não entravam onde era um servo de Deus morando. Não entrava. A praga das trevas, diz a Bíblia que foram trevas assim densas. Diz a Bíblia que ninguém saiu do seu lugar, se minha cabeça não falha, por 3 dias. Ficar ali onde estava, ficou, porque não era um breu total sobre a vida de quem não era de Deus, escuridão. E sobre o servo de Deus tinha luz. Como explica isso, irmão? Aí soltou-se os gafanhotos. Ó, gafanhoto, você pode ir, mas não entra na casa de crente. Ó, praga da úlcera, isso e outro. Ô, irmão, como explica isso? Só pode ser a mão de Deus. Aí eu repito uma palavra de bênção, hein? Praga alguma chegará à sua tenda. Que a praga estava solta, estava ou não estava? 10 pragas, e nenhuma delas alcançou quem era de Deus. Que coisa linda. Então, é isso. Ele muda o curso natural das coisas. Aí ali na coluna central, eu separei pelo menos 4 outros textos da Bíblia que falam a respeito do dom de milagres. Teria muitos, ali somente 4. Vamos lembrar, passando os olhos e lembrar da história. Qual é o primeiro ponto? Israel atravessou o Mar Vermelho por terra seca, te falei isso. Então dividiu-se em 2, coluna de água para cá, coluna de água para cá, igual aqui as poltronas, e no meio o corredor, e no meio o povo de Israel passou a pés enxutos. Até aí tudo muito bem, até você perceber, quando o último crente passou, diz a Bíblia que voltou o curso natural e fechou-se o mar. Faraó, seus carros e cavaleiros foram consumidos pelas águas do Mar Vermelho. Ah, irmão, Deus muda o curso natural das coisas. Amém, gente? Deus muda. Não fica nessa não, não é isso aí mesmo, e pá, não tem mais jeito. Não, Deus muda o curso natural das coisas. Hora dessa que Ele surpreenda. Talvez quem tem pais separados, quem sabe a hora dessa os próprios filhos vão dizer: uai, mamãe, o que o papai está fazendo aqui hoje? Aí você diz: então, meu filho, ele veio almoçar com a gente hoje. Aí daqui a pouquinho ele fica um pouquinho mais, já está para o café da tarde, já está para o jantar. Deus está fazendo restauração, diga amém, gente. Ele muda a ordem natural das coisas. Muda ou não muda? Muda. Seja para o corpo enfermo, eu não estou dando ênfase, porque seria o dom de curar, ou seja, qualquer outro assunto. Amém, gente? Esse é o ponto 1. Vamos para o ponto 2. Qual é o 2? Moisés fez brotar água de uma rocha. O povo reclamava de sede, e o Senhor então orientou: fira a rocha. E ele assim fez, e dali saiu água. Primeiro poço artesiano. Se é que foi o primeiro. Eu imagino que sim. Você já viu um poço artesiano quanto se fura para sair água? Como é que saiu água dali? Plim! Uma varinha em aspas de condão. Tocou, pum! Saiu água. Água suficiente para abastecer todo o povo. Uau! Só pode ser Deus. Amém, gente? Esse é o ponto 2. Vamos para o 3. Qual é o 3? Josué fez parar o sol. Eu acho esse texto incrível. Eu estou citando, porque são passagens que eu imagino que todos nós já ouvimos, né? Josué estava diante de uma batalha, a coisa estava muito apurada,
ele ainda tinha muita coisa para poder lutar, batalhar. E diz a Bíblia então que o Josué fez a oração: sol, detente, não vai embora. E tu, lua, não vem ainda. Eu preciso da luz para poder batalhar. Eu já aprendi de Deus tantas lições nisso. O que Josué quis dizer é: disposição para batalhar eu tenho, mas eu preciso da luz aí de cima. Você entende a diferença? Sim ou não? Você acredita, irmão, que o sol fez hora extra quase um dia inteiro? É o nosso Deus. Amém, gente? É o nosso Deus. Aí alguém olha isso, e sejamos verdadeiros, às vezes a gente se sente tão longe, né, irmão? Às vezes a gente se sente tão longe, porque isso é operação de maravilhas. No Antigo Testamento, de fato, mais operações de maravilhas haviam, porque era uma validação de que ele ou ela era homem ou mulher de Deus. Só que desde o início do culto, não sei se você é bom observador, na oração eu já falava, todo santo dia a gente vive muitos milagres. Quando a gente fala milagre, a gente imagina só assim o sol parar. É ou não é? Ô irmão, você ter dormido e acordado hoje é ou não é um bom milagre? É ou não é? Você imagina que estado incrível que Deus inventou do sono, que você apaga o batimento e os órgãos dão também uma descansada, é como um boot no sistema, para quem entende dos computadores, daqui a pouco reseta o sistema, você acorda, abre o olho, tudo volta a funcionar perfeitamente. Uau! Diga amém. Outros pequenos milagres, como pode, irmão, fruto do amor do casal, gerar uma pequena semente no ventre materno, e essa semente vai, e chega a uns a ter 2,1 metros de altura. Eu olhei para ali, eu acho que eu dei muita pista, não? O obreiro Paulo, imagina isso, irmão, só pode ser milagres, é Deus operando. Amém, gente? Todo santo dia nós vivemos pequenos milagres. E glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Ponto número 4. Qual é o 4? Elias orou para descer fogo do céu. Olha que incrível. Você lembra do desafio de Elias e os profetas de Baal? Aquele que descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Baal começou os seus profetas e tal, e nada de resposta. Nenhuma resposta veio. Chegou então a vez do Elias, e o Elias invocou a Deus, arrumou o altar, como nós já sabemos, invocou a Deus e o fogo desceu do céu na mesma hora. Então, os milagres não é para ninguém se mostrar super crente, mas os milagres é para validar, é para testificar que Deus está com A, B, ou C e D. Entende sim ou não? Só que para nós hoje, falando principalmente do Antigo Testamento, só que para nós hoje, todo santo dia vivemos pequenos milagres. Amém, gente? Entende o que estamos falando? Todo santo dia vivemos pequenos milagres. Deus é demais, né, irmãos? Deus é demais. Lembre você, está escrito no Evangelho de João 21, 25, já está ali mais abaixo, que lá está escrito o seguinte, vai aparecer na tela, de que há ainda muitas outras coisas que Jesus fez, agora falando de Novo Testamento, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então o texto está falando que Jesus fez muito mais do que estão registrados nas páginas sagradas. Fez muito mais. A verdade é que está fazendo ainda hoje. O livro não terminou, o filme não terminou ainda. Ele ainda está fazendo nos dias de hoje. Não conteria nos livros de todo o mundo, está dizendo a Bíblia. Vamos avante? Não é tremendo, irmãos? Ali na coluna
primeira coluna no rodapé, tem 2 textos ali que a gente vai citar, olha só. Nosso Senhor tem poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Veja esse texto de Lucas 1,37, e ainda lá mais abaixo fala Lucas 7. Destaco ainda os milagres da ressurreição do filho da viúva de Naim. A gente até louvou, Cristo tem poder. Lembra aquela história, aquela parte do hino, que diz que Jesus parou o enterro? Imagina, irmão, era o cortejo. Estavam indo em tom fúnebre para poder enterrar. Diz a Bíblia que Jesus parou o enterro, irmão. Tocou no caixão e mandou o rapaz se levantar. Meu Deus! Diga, Deus é grande, que coisa incrível! Sobre o que estamos falando para ninguém se perder? Que o Senhor, Ele muda o curso normal das coisas. A lição é essa, para você não se perder. Ali ainda tem um segundo texto, que é a ressurreição da filha de Jairo. Texto de Marcos, também incrível esse texto. Esse texto diz a Bíblia que o principal da sinagoga, chamado Jairo, tinha a filha moribunda, estava numa situação muito complicada, e menina nova. A Bíblia diz que a menina era muito nova, tinha apenas 12 anos de idade, e já tinha morrido. Olha que situação difícil. Jesus falou, eu vou lá, viu, Jairo? Quando Jesus chegou em casa, já tinha um culto fúnebre já instalado. Jesus falou, fiquem tranquilos, ela não está morta, ela dorme. Todo mundo caiu na gargalhada, não sabe nada, morreu. Sabe o que Jesus fez? Tirou todo mundo de dentro da casa. Jesus encerrou o culto fúnebre, irmão. Mandou todo mundo para fora, ficou só Jairo e a menina, e imagino sua mamãe, e ali Jesus disse uma palavra, uma ordem de comando, a gente já estudou aqui, Talita cumi, lembra disso? Talita cumi, que quer dizer, levanta-te, menina. A menina levantou e começou a conversar. Diga amém. Por que eu estou te fazendo passar por esses textos? Para aquecer também teu coração. Digo outra vez, Deus opera milagre todo santo dia. Entenda milagre como Ele mudar o curso normal de alguma coisa. Vai ver o curso normal, você já tem planejado. Pastor, eu vou demitir, vou fechar a empresa. Entende ou não? Já está a coisa no esquema, combinada, anotada, planejada, o dia que vai fazer, já está tudo certo. Mas Deus pode mudar o curso natural. Pode fazer a coisa deslanchar outra vez. Amém, gente? Pode ou não pode? Pode te ajudar a voltar a sorrir, pode ou não pode? Claro que Ele pode. E é essa a nossa oração. Ele ainda opera milagres nos dias de hoje. Queremos ver o sol parar? Se Ele der essa graça, quem sabe? Mas o que eu quero que você entenda é que os milagres não é apenas o sol parar, não é apenas o mar dividir em dois, até porque não é para nos gabar, não é para nos deixar metido ou se sentir ultra crente. Não, tem uma finalidade: glorificar a Deus. À medida que você ouve a mensagem, o Senhor já está gerando pequenos milagres. Amém, gente? Tem essa fé? Tem ou não tem? Depois me faz a gentileza de contar resultados. Na coluna do meio, traz ali mais 5 casos. Você percebe que eu poderia emendar o culto da manhã com o da noite. Tem muitos casos na Bíblia. O primeiro caso é da água em vinho. Foi a primeira, o milagre de Jesus. A transformação da água em vinho, mostrando que Ele faz a transformação grande. Água para o vinho é uma expressão nossa de radical. Não é verdade? Fulano mudou da água para o vinho, não é assim? Segundo ponto, o cessar da tempestade. A tempestade se levantou, Jesus repreendeu o vento e o mar, e todos diziam: quem é esse que até o vento obedece? A natureza obedece à ordem de Jesus, claro que obedece. Terceiro ponto, Jesus andando sobre as águas. Conhecemos esse texto e, se não me engano, falamos domingo passado dele. Multiplicação dos pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão.
Ô irmão, 5 pães e 2 peixinhos, vai ver, não dá nem para a tua família, que vai ver 2, 3, 4. É ou não é? A Bíblia diz que alimentou uma multidão. E quer saber? Sobrou. E ainda sobrou. E se saciaram. Não comeram igual passarinho, não. Comeram direitinho, toda a multidão, e sobrou. Diga amém, gente? Que Deus permita que sobre, irmão, que nada te falte. A ordem natural das coisas vai ver é fartar. Mas que Deus te abençoe, que de nada você tenha falta. Deus abençoe os teus celeiros. Deus abençoe tua conta corrente. Daqui a pouco, acredite, no inverso também acontece, viu? Quando começa a ficar bem azulinha lá o negócio, o gerente também começa a te procurar. Sabia disso ou não? Então, seu fulano, já que nós temos tanto tempo parceria, não te liga há 30 anos, né? Já que a gente tem um bom relacionamento, você não sabe nem chamar ele pelo nome. Nós estamos vendo aqui, querendo te liberar uma linha muito especial, porque sabe que você está azulinho, entende ou não? Temos que ter juízo e saber, claro, a hora certa disso ou daquilo. O que mais? Item número 5. Qual é o 5, gente? Lázaro ressurge dos mortos. Quando foi que Jesus chegou até Lázaro para poder orar ou visitar? Ele já tinha 4 dias enterrado. A crendice popular entre os judeus é que até 3 dias a alma ficava vagando e que ainda poderia voltar. E Jesus chegou quando, irmão? No 4º dia, como quem diz, acabou-se a esperança. Jesus chegou e mudou a ordem natural das coisas. Lázaro! Deve ter sido demais, né, irmão? Vem para fora! E veio o moço todo enfaixado, irmão, que era o hábito, né? Não era como hoje as urnas, né? Estava lá todo enfaixado. E Jesus falou, tire a faixa e deixa ele ir. Que incrível. Diga, Deus é demais. Última coluna e eu termino. A Moisés foi concedido esse dom como credencial ao ser enviado pelo Senhor à corte de Faraó. Porém, um segredo não é dado a homens com poderes próprios fora do normal. Nem mesmo é a capacidade e a instrução que se obtém numa escola. Fique sabido de que é o poder do Espírito Santo. Lembremos da orientação dele, do nosso Senhor. Leia comigo, vamos juntos? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores. Uau! Jesus ainda deixou um cheque em branco para nós, dizendo, se você crê, você ainda vai fazer mais do que eu fiz. Seria ousadia nossa querer fazer mais. Vamos pelo menos fazer copiar, seguir os passos de Jesus, que a gente já vai estar acima da média. Amém, gente? Palavra de Deus para nós. E aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 minuto à igreja. Eu vou terminar ali a gravação. Que o Senhor te abençoe. A mensagem chegou a você. Nós estamos gravando esta série. Não transmitimos ao vivo. Mas por algum mistério, meses depois, ou sabe lá quando, depois de hoje, para nós aqui é 18 de fevereiro de 2024, e você vai receber nessa mensagem um novo dia, mas ela serve para você, para mim, para todos nós. A lição qual é? A lição é que o Senhor, Ele muda o curso natural das coisas. Vai ver que está tudo, está tudo conduzindo, é isso aí mesmo, não tem mais jeito, chutei o balde, desisti, não tem. Pois é, mas o Senhor, Ele pode mudar o curso natural das coisas. Olha que eu nem falei do vale de ossos secos, que a Bíblia diz que estava tudo perdido, e ali voltou a ter vida. E glória a Deus por isso. Para você que está acompanhando a série, viu que outro dia quebrei o braço, mas hoje foi um primeiro dia que eu consegui colocar o paletó de volta. E estou vibrando com coisas simples e simples da vida. Obrigado, Jesus, por isso. O Senhor é bom, não é? E do outro lado alguém diz, pastor, onde é o endereço da igreja? Aparece em sua tela. Nós estamos em Blumenau, no bairro Garcia. Você é convidado a nos fazer uma visita, seja você morando, um amigo seu ou eventualmente visitando, tá bom?
E do outro lado, se alguém também diz, se eu estivesse no templo agora, ofertaria, dizimaria, eu quero também semear nesta obra. Se é a sua vontade, hoje existe o Pix, que é uma ferramenta que ultrapassa a distância. Eu particularmente acho criativo isso, não é? E se é a sua vontade, você abre lá o Pix, e quando te perguntar qual é a chave Pix, prefira QR Code, que é essa que está aparecendo aí na sua tela. Eu já estou facilitando para você. Quando for, prefira a chave Pix, pronto, QR Code, e você fará a sua doação de qualquer direção que você tiver. Printa essa tela, que aí você pode fazer isso com calma depois, tá bom? Que o Senhor te abençoe e que Ele possa também mudar o curso natural das coisas, em nome de Jesus. E aplauda Cristo outra vez, despedindo do amigo em casa. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Pois é, repito o que falava no altar. Nós todo santo dia vivemos pequenos ou grandes milagres. A partir do momento que você compreende isso, que milagre é algo em que Deus está mudando o curso natural das coisas, você começa a ver que todo santo dia você também vive milagres. Não é verdade? Olha, isso me encanta e me faz vibrar muito, saber que eu experimento os milagres de Deus todos os santos dias. Santos ou santo dia. E glória a Deus por isso. Espero que você possa dizer a mesma coisa, tá bom? Nossa igreja está em Blumenau, no bairro Garcia. Quando você estiver à visita ou eventualmente passar a morar em Blumenau, você já tem inclusive a nossa direção, o nosso endereço, tá bom? Digo outra vez que todas as mensagens ou cultos exibidos aqui na nossa TV também são gentilmente colocados no canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito lá, por gentileza, se inscreva para você saber receber os próximos, tá bom? Sexta parte hoje, hein? Saiba que vai até a 9ª parte. Vamos orar e completar? Amado Deus, muito obrigado. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Esse texto está agarrado ao meu coração. Obrigado também, ó Deus, pela lição de hoje, de entender que todo santo dia nós somos prova viva de que o Senhor faz milagres, do Senhor invertendo a ordem normal ou natural das coisas, situações que estavam perdidas, que são modificadas, que são transformadas, só pode ser a mão do Senhor, e transforma mesmo, Pai. Eu oro por alguém que clama por um milagre, eu oro por alguém que está carente, precisando de um milagre, pois com a mão poderosa do Senhor eu digo, Deus te abençoe. Amém. Amém. Bom, meu horário já avançou demais, mas o recado foi dado. Se você puder, volte nas próximas edições para acompanhar então na íntegra essa nossa série, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima.